Salve pequenos criadores, aqui quem fala é o Johnny e hoje a gente vai entrar num assunto que eu também desconhecia. Eu sempre falei pra vocês que a proposta do canal era pequeno criador em evolução. São pessoas que querem começar de algum jeito, pelo certo, claro, e encontram aqui uma comunidade para poder se ajudar. Ao longo da caminhada conheci vários criadores, conheci muitas pessoas que somam na raça realmente, e não vou dizer que todos somaram, mas posso dizer que a maioria que eu conheci é bem instruída, até por serem criadores mais velhos, que na minha humilde percepção eu tô muito longe disso. Mas enfim, vivendo e aprendendo. Hoje eu vou ler um artigo do Júnior. Ele é proprietário do canil Alka Sig. Ele é um pesquisador, um estudioso da raça, já tem muito tempo de caminhada aí em prol da raça, é uma pessoa muito respeitada. Eu particularmente não vou dizer que conhecia, porque eu não conhecia o Júnior, mas eu conhecia o canil dele, que é o Alka Sig, que em alguns pedigrees aí de alguns cães que passaram por mim, tinha em alguma parte da árvore genealógica esse canil. Então eu sabia que era um canil grande, sabia que era um canil conhecido, mas não conhecia o proprietário. E esses dias eu conheci e foi através dele que eu consegui o artigo que ele publicou. E também pedi permissão para estar postando aqui no canal, para você que está assistindo saber a verdade de uma vez por todas. Qual é a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai conhecer uma raça? A gente vai no Google, a gente vai na internet, no Wikipedia, e uma das primeiras coisas que tá lá na história do Bull Terrier, eu ainda falo Bull Terrier, eu sei que é Bull Terrier, mas é uma mania e eu tenho que perder essa mania. Mas eu tenho consciência sim que se fala Bull Terrier. Só não gostava de usar essa pronúncia. Mas se a gente tem que ir pelo certo, eu tenho que me adaptar e começar a falar Bull Terrier. Então esse é um dos pontos que eu tenho que corrigir em mim. Mas não era por ignorância, era por teimosia. Por que eu tive que fazer essa introdução, rapaziada? Porque muita gente vai cair aqui de paraquedas e não vai entender a proposta do meu canal. Eu não tô aqui pra te ensinar, eu tô aqui pra tentar aprender com você. E vou errar e vou acertar, e vou errar e vou acertar. Vou admitir meus erros, vou consertar e vou tentar crescer em cima dos meus erros. Só que uma coisa que eu me orgulho de mim é que eu sempre respeitei o padrão do Bull Terrier. Meus cães são de canis conhecidos, tem pedigree CBKC. Pode ser que eles não são aptos para pista, para exposição, mas quando eu fui atrás de um cão, eu já tinha conhecimento que eu tinha que comprar de alguém que valoriza a raça, de alguém que tá no cenário. Então essa tranquilidade eu carrego comigo, porque se você pega um atalho, pega um cão sem procedência, caminho sem volta, o cachorro vai viver de 15 a 18 anos e você vai ter que honrar suas calças e ficar com ele. O cachorro não é objeto. Então nessa parte aí eu durmo tranquilo. Vou estar colocando aí atrás os meus cães, até pro pessoal conhecer. E agora, enfim, vamos pro artigo. Bom, rapaziada, eu vou estar lendo aqui e eu vou estar ilustrando aí atrás, vai ser meramente ilustrativo com um filme antigo de Bull Terrier. Então, rapaziada, vamos ler a introdução. Em 25 anos pesquisando sobre Bull Terrier, eu jamais encontrei qualquer evidência que suportasse a ideia de que a raça foi desenvolvida para a rinha, e o artigo abaixo resume o que de fato é encontrado em livros, revistas, periódicos e registros de época. Artigo originalmente escrito por Kevin Kane e traduzido e adaptado de forma livre por Antônio Jesus de Carvalho Jr., Alka Sig em Bull Terrier. Então é como eu falei, todo mundo que começa com Bull Terrier tem aquela ideia de que originalmente ele era um cão para rinha. Eu principalmente bato no peito e achava que realmente era isso mesmo. Agora, segundo fontes e artigos de um estudioso da raça, a gente tem que abrir a mente e aprender. Quando a gente estava indo, ele já estava voltando, então tem que respeitar. James Hinks pretendia criar um cão de briga ou um cão para show. Por mais de 160 anos, os Bull Terriers têm sido objeto de muitas anedotas e histórias passadas de geração em geração. Nenhum historiador do passado realmente olhou para as evidências contemporâneas dos anos 1860 em torno da raça e do homem responsável por sua criação, James Hinks, natural da cidade de Birmingham. Percebi que havia uma grande confusão nas histórias sobre a raça em seus primeiros dias. Decidi investigar a verdade sobre as origens do Bull Terrier usando fontes contemporâneas da década de 1860, quando James Hinks criou sua linhagem de cães. Algumas das evidências que descobri contradizem a história tradicional da raça. As anedotas e histórias do passado, com pouquíssimas evidências para apoiá-las, nos fizeram acreditar que James Hinks criou o Bull Terrier com propósito de luta de cães. Uma autora moderna afirma em seu livro que Hinks não se interessava por cachorros de exposição, mas se esse fosse o caso, por que ele exibiu seus Bull Terriers 82 vezes durante um período de 8 anos, uma média de 10 exposições por ano? James Hinks estava muito interessado em exposições de cães e em mostrar seus Bull Terriers. Ele exibiu 17 raças diferentes. Os historiadores da raça confiaram muito em evidências anedóticas, e esta é a forma mais fraca de evidência, uma vez que se baseia apenas no boca a boca, pessoas passando as evidências para outras. Em tais circunstâncias, as histórias mudam dramaticamente. A anedota ou história mais célebre é sobre a suposta luta de Hinks Russ com outro animal de propriedade de
Tupper em 1862. Desculpa aí, rapaziada, se eu errar alguma pronúncia aí, beleza? Rawdon Lee, editor do Field, escreveu a história em 1896. A história segue, abre aspas, alguns criadores mais antigos disseram que esta nova raça era mole e não podia lutar, ponto, abre aspas, eles não podem, fecha aspas, disse Hinks ao conversar com muitos de seus amigos de Londres no Holborn Repository Show, em maio de 1862, abre aspas, eu acho que eles podem, fecha aspas. Abre aspas. Bem, vamos fazer um match, disse um da velha escola de Londres. Hinks tranquilamente concordou e apostou em sua cadela, que naquele dia havia ganho o prêmio em sua classe. 5 libras e uma caixa de champanhe contra um dos cães manchados de cara curta e peso semelhante. A luta aconteceu na conhecida propriedade de Bill Tupper em Long Acre. Tipo, no português se lê Long Acre, certo? Eu coloquei no Google Tradutor e tentei escutar como é que é a pronúncia certa e tentei passar para vocês aí. Puss precisou de meia hora para matar seu oponente e pouco se feriu aparecendo no local de exposições na manhã seguinte. Pequenas marcas em suas bochechas e focinho eram os únicos sinais de combate que ela dominou durante a noite. Quando relatos sobre isso foram espalhados no exterior, embora a história não fosse geralmente aceita, a popularidade do cão de cara longa foi estabelecida. Esta história foi escrita 34 anos após o suposto evento. Na década de 1920, essa história mudou e sugeria que Puss lutou com um cão, não com uma cadela, quase o dobro do seu peso, e ainda assim ela o derrotou facilmente. Essas afirmações são ultrajantes. Pesquisei evidências contemporâneas e encontrei uma série de imprecisões que deve lançar sérias dúvidas sobre a autenticidade de tal luta. Em primeiro lugar, a luta supostamente aconteceu na propriedade de Bill Tupper em Long Acre. Cara, se eu errei essa pronúncia desse Long Acre aí, cara, vocês não vão me encher o saco aí embaixo aí nos comentários, porque é um artigo longo e eu tô fazendo um vídeo aí que vai dar uns 30 minutos, então presta atenção aí nos detalhes e ignora aí se eu errar alguma pronúncia. O Diretório de Ruas para o ano de 1862 mostra que Bill Tupper não possuía nenhuma propriedade em Long Acre, mas ele possuía na Greyhound Public House em Weberall, a uma boa distância do show de Holborn e Long Acre. E para piorar, esse Long Acre aí repete 1000 vezes no texto, só quero ver se não for Long Acre daí. Em segundo lugar, Long Acre, porra, era uma propriedade de muito prestígio, contendo edifícios como a Royal Italian Opera House, entre outros aí que eu vou estar colocando aqui na tela. Esta era uma área de classe média, porém Stonehenge, entre parênteses, John Henry Walsh, o maior historiador canino da década de 1860, nos diz que as brigas de cães foram eliminadas do centro das grandes cidades. Uma luta de cães em um local de tanto prestígio não passaria despercebida pela polícia, que estava muito determinada em sua busca pela eliminação de tais atividades ilegais. Em terceiro lugar, Rawdon Lee, Valdeci, afirmou que Hinks removeu Puss do show e a levou para a luta de cães. Isso é quase certamente impossível, já que as exposições de cães em 1862 eram realizadas sob julgamento privado. O dono do cão tinha que deixá-lo na exposição e ir embora. Um handler ou algo parecido exibia o cão. O proprietário não podia remover o cão até que o julgamento e a exibição ao público fossem concluídos, o que levava diversos dias para acontecer. Em quarto lugar, Rawdon Lee afirmou que a Puss venceu sua batalha e tinha apenas algumas marcas em sua cabeça como resultado do embate. Melville, o célebre artista canino, desenhou um esboço de Puss durante o show em Holborn em 1862 e não fez nenhum comentário sobre as feridas em sua cabeça. Ele não teria relatado essas feridas ou desconfiado delas? Os espectadores não comentariam sobre as feridas recentes ou as denunciariam? Os organizadores do show teriam tolerado a exibição de um animal que teria se envolvido recentemente em uma luta de cães? Rawdon Lee também afirmou que a história da luta não era totalmente aceita e a razão para isso é que ela não era verdadeira. E de fato não poderia ser, pois existem muitas imprecisões factuais. A questão da disputa entre Hinks e Tupper se concentrava nos Bulldog e não nos Bull Terrier. O Bulldog branco de Hinks ficou com o primeiro prêmio, com o de Tupper em segundo. A imprensa especializada da época sugeriu que os juízes foram tendenciosos ao colocar o Bulldog branco de Hinks à frente do de Tupper. Além disso, o proprietário de um pub anunciou o Bulldog de Tupper como o ganhador do show em Holborn de 1862, refletindo sua desaprovação com a decisão dos juízes. Melville também desenhou o Bulldog branco de Hinks em Holborn 1862
e mostrou que ele era muito leve nos ossos e com uma sugestiva aparência de um Aipi. Um crítico comentou que o cão de Hinks nem mesmo era um bulldog adequado. Portanto, o desentendimento de Tupper com James Hinks era sobre bulldogs e não bull terrier, como de fato Howden Lee sugeriu. Outros historiadores da raça se basearam no relato de Howden Lee sobre a luta entre Hinks, Puss e o cão de Tupper. Esta história, entretanto, está incorreta. Howden Lee confundiu a bull terrier branca de Hinks, Puss, com a cadela bulldog branca de Hinks. James Hinks II escreveu um artigo para o jornal americano Dogdom na década de 1930 e afirmou que seu pai usou cães do tipo dálmata nos Bull Terrier. Seus dois livros, Pitch Me e James Hinks Master Craftsman, Kevin Kane cita os cães tipo dálmatas que Hinks deve ter usado. E por que James Hinks usaria dálmatas em sua linhagem de Bull Terrier se ele buscava cães de luta? O dálmata prejudicaria as habilidades de luta dos cães. Além disso, Hinks queria um cão todo branco e buscando isso, Hinks perderia muito rapidamente as qualidades e características de luta. Os criadores de cães de lutas buscavam gameness, não coloração. As evidências que apresento nesse artigo provam que Hinks não queria criar um cão de briga, ele queria criar um cão como um acessório de moda. Em 1864, uma descrição do primeiro padreador de James Hinks, Madman, apareceu no Field, um jornal para cavalheiros. O editor do jornal era John Henry Walsh. A descrição foi dada no Crane Morning Show de abril de 1864. Abaixo o relatório sobre os Bull Terriers no Crane Morning Show de 1864. Muitos dos Bull Terriers, especialmente os maiores, eram muito bons e o vencedor, Madman, um cão limpo, ativo e longo tanto quanto alguém poderia imaginar, mesmo sem ter sido criado para o negócio. O negócio a que o jornalista se refere são as lutas de cães e Stonehenge, como editor do jornal, não teria permitido que seu jornalista se referisse a Hinks Madman como não sendo criado para o negócio se a informação não fosse verdadeira. Essa é uma evidência irrefutável da década de 1860, quando Hinks criou o Bull Terrier, de que sua linhagem não estava sendo criada para lutas de cães. Além disso, se levarmos em consideração o número de vezes que Hinks mostrou seus Bull Terriers no período de 1862 a 1869, total de 82 vezes, algum espectador bem intencionado não teria relatado os ferimentos óbvios de luta, a imprensa não teria comentado sobre esses ferimentos. Caso alguém duvide que comentários seriam feitos, citarei 3 exemplos. Em primeiro lugar, Stonehenge escreveu sobre as lutas de cães em Midlands na década de 1860 e não fez nenhuma menção a James Hinks, mas se referiu a outros envolvidos. Stonehenge citou os locais, mas não citou o pub de James Hinks e, ao contrário da crença popular, Stonehenge afirmou que não havia luta de cães em Birmingham e que o centro das lutas era na verdade Walsall. Em seu relato sobre essas lutas, Stonehenge afirmou que os rinheiros afirmavam que os ferimentos em seus cães eram resultados do convívio com companheiras de canil, mas ele refutou isso e os acusou de organizar rinhas. Stonehenge não teria aceitado a desculpa de brigas de canil como uma explicação para o, abre parênteses, nunca relatado, fecha parênteses, ferimentos exibidos pelos Bull Terriers de Hinks nas exposições. Em segundo lugar, Sir Edwin Landseer, famoso artista, jogou os Bull Terriers no Islington Show em 1862 e protestou nos termos mais veementes sobre a prática do corte de orelha. É difícil imaginar que Landseer comentaria criticamente sobre o corte de orelhas como um ato cruel, mas ignoraria ferimentos horríveis infligidos em lutas organizadas de cães. O estilo de corte das orelhas para show também era diferente do corte curto do cão de briga. O corte de show era um corte longo, conforme ilustrado por Hinks Madman e em Hinks Tarquin. A orelha tão longa obviamente seria uma dádiva de Deus para os rinheiros. James Hinks exibia seus Bull Terriers com tanta frequência que, se estivessem envolvidos em lutas, os cães fatalmente exibiriam os sinais de batalha. E Landseer não fez nenhum comentário sobre ferida. No entanto, afirmou que cortar as orelhas era cruel. Além disso, o Illustrated London News declarou que estava feliz em ver Landseer comentar sobre a prática cruel do corte de orelhas. Então é fácil concluir que se Hinks usasse seus Bull Terriers para lutar, o Illustrated London News certamente teria comentado sobre os ferimentos ou sinais óbvios de uma rinha. Por último, os jornalistas das décadas de 1860 e 1870 continham muitos artigos de um senhor que se autodenominou Bull Terrier. Este senhor, em seus artigos, criticava a prática de cortar as orelhas. Portanto, se os Bull Terriers de show estivessem sendo usados para lutas de cães, esse senhor não teria comentado sobre os ferimentos? Abre aspas, Bull Terrier, fecha aspas. Landseer e o Illustrated London News criticavam o corte de orelha, que na época ainda era permitido, abre parênteses, foi proibido em 1895, fecha parênteses, mas ignoravam ferimentos causados por lutas. Óbvio que não faz sentido. Um dos amigos de James Hinks em Londres era o Sir MacDonald, proprietário da Caledonian Scott Stores em Long Acre. Long Acre, e se eu tiver falado errado, eu tô
tô ralado, cara. Este cavalheiro era o gerente de segunda divisão de cães no Agricultural Hall em Islington, em maio de 1863. MacDonald convidou James Hinks para assumir a presidência como juiz de cães em uma exposição de cães realizada na Caledonian Scott Stores em 1º de junho de 1862. O Sr. MacDonald era um cavalheiro altamente respeitado entre a classe média londrina. Ele era gerente em grandes exposições de cães. Esse cavalheiro teria se associado a James Hinks se ele estivesse envolvido na organização de lutas ilegais? Claro que não. A reputação de MacDonald teria sido manchada para sempre se ele se misturasse com rinheiros. James Hinks teve muito sucesso com sua linhagem de Bull Terrier e dominou o ringue de shows em toda a extensão da Inglaterra na década de 1860. Para ter tanto sucesso, seus cães tiveram que ser aprovados por juízes em exposições caninas. E esses juízes eram selecionados pela aristocracia e por notários da época. Eles julgavam grupos inteiros de cães, não apenas uma ou duas raças. Essas pessoas não teriam tolerado a exibição de cães envolvidos em brigas e certamente não teriam lhes dado os primeiros prêmios. James Hinks era certamente um personagem maroto, mas ele não poderia ter usado sua linhagem de Bull Terriers brancos para lutas de cães e as evidências apresentadas nesse artigo são conclusivas. James Hinks foi um empresário que desenvolveu o Bull Terrier como um acessório de moda para a nova classe média, que frequentava prestigiadas exposições caninas e queria um cão com um toque do passado, porém não contaminado pelas rinhas. Então é isso aí, rapaziada, chegamos no fim. Aposto que quem chegou até aqui aprendeu assim como eu aprendi. Eu acho que é assim mesmo que funciona, a gente tem que ir atrás de conhecimento. Todo mérito e agradecimento pro Júnior do Alcacig. Tenho certeza que isso vai abrir a mente de muitas pessoas, assim como a minha. Então é isso aí, rapaziada, vamos ficar por aqui. Gostou? Se inscreve, dá like, compartilha, ajuda a gente a crescer aí no YouTube para trazer mais coisas para vocês. E vou indo nessa. Meu nome é Johnny e até a próxima.